Fala pessoal do curso de Centro de Usinagem, estamos avançando nos nossos estudos, né? Então hoje mais uma aula, a qual temos preparado um assunto bem importante, a qual vocês irão utilizar durante todo esse curso e com certeza no seu dia a dia, quando vocês estarão lá na sua máquina, no seu equipamento lá programando. É um código bem importante, então bastante atenção com esse conteúdo da aula de hoje. Então, pessoal do Centro de Usinagem, vamos estudar. Bom, pessoal, após a nossa fala inicial, vamos então para a nossa quinta aula do nosso curso de Centro de Usinagem, tá certo? Então, hoje nós vamos estar vendo um conteúdo bem importante, pessoal, tá? Nós vamos estar vendo a compensação do raio da ferramenta. E depois de nós explicarmos a compensação do raio da ferramenta, como é que se faz essa compensação, o local onde a gente introduz no programa, depois a gente vai fazer alguns exemplos de fixação, tá bom? Hoje não terão exercícios para vocês estarem fazendo, exercícios de fixação, apenas exercícios exemplos. Aí sim, quando vier a sexta e na sétima aula, serão exercícios utilizando a compensação do raio da ferramenta, tá bom? Então, a aula de hoje, compensação do raio da ferramenta. Pessoal, o raio da ferramenta em centro de usinagem, por exemplo, são cabeçotes de 80, cabeçotes de 60, cabeçote de 20, cabeçote de 16, fresa topo, fresa toroidal, fresa esférica, sim, N ferramentas a qual nós utilizamos no centro de usinagem. Nós vamos fazer uma aula específica sobre tipos de ferramentas que se usa em fresamento, né? E aí nós vamos estar exemplificando quais os tipos de ferramentas. Mas hoje nós vamos estar compensando essas ferramentas, porque até então nós estávamos, por exemplo, esta linha aqui, ó, nós estávamos compensando, programando como se a ferramenta estivesse matando a metade do raio da ferramenta. Por exemplo, se fosse um cabeçote de 50 milímetros, é como se a maneira que nós vínhamos fazendo, ela estava praticamente matando 25 milímetros da peça. Tá? Ou se fosse um cabeçote de 20, por exemplo, a maneira que nós vínhamos fazendo é como se a metade da ferramenta viesse matando ou usinando, além da medida, por exemplo, se fosse um cabeçote de 20, usinando 10 milímetros a mais, retirando 10 milímetros a mais do que o projeto estava prevendo. Ou se fosse um cabeçote de 25, por exemplo, um cabeçote de 50. É como se, na hora de usinar, nós estávamos tirando 25 milímetros a mais do que estava previsto no projeto. Utilizando o G41 e o G42, nós evitamos que esse material seja retirado com excesso, porque quando nós programamos, quando é ativado o G41 e o G42, a máquina, o programa, o software, o CNC, já considera que ela deve parar a metade da ferramenta. Por exemplo, se a ferramenta for de 50, na hora de nós determinarmos uma coordenada, por exemplo, aqui, ó, G41, X e o Y, você pode programar exatamente como está no projeto. Quando é ativado o G41, a máquina já desconta e para a metade do raio, a metade do diâmetro, ou dizendo melhor, ela para o raio antes de encostar na parede, por exemplo, tá bom? Então, G41, ele compensa a esquerda, o G42, ele compensa a direita. Já adianta aos senhores que o mais utilizado é o G41, pois é um sentido de corte concordante. Lembrem quando vocês fizeram a parte de usinagem lá no entorno, em fresa, que tinha a usinagem concordante e discordante.
Quando nós formos utilizar a usinagem concordante, se utiliza o G41. Quando for fazer uma usinagem discordante, se usa o G42, independente se for interno ou externo, certo? Então, se for à esquerda, G41. Olha aqui o G41. Se estiver subindo, ó, G41. E aqui é um exemplo interno, aqui é um exemplo externo. Agora, nos próximos slides, vai ficar de melhor visualização essa questão do interno ou externo. Mas vai ficar G41, o X e o Y. Eu quero chegar nessa questão do D aqui. Ó. O D é o corretor do raio da ferramenta. Então, por exemplo, se nós estivermos utilizando a ferramenta 1, então é T1. Qual é o corretor da altura da ferramenta lá no G43? H1. E o D, qual é o corretor dessa ferramenta? Também vai ser 1. Se for ferramenta 1, T1, H1, D1. Se for a ferramenta número 7, T1, H... For a ferramenta número 7, melhor. T7, H7, D7. Se for a ferramenta número 3, T3, H3 e o D, o que é o corretor do raio da ferramenta, também deve ser 3. Agora, esse próximo slide, vocês vão ver um exemplo da não aplicação da compensação do raio da ferramenta. É como se o G40 estivesse ativo, sem a compensação. Olhe como a ferramenta, ela mata, ou ela está usinando basicamente a metade do cabeçote ali, ou da ferramenta. Então, ela está basicamente tirando a metade do raio ou do diâmetro da ferramenta. Isto é, ela está tirando o raio da ferramenta. Tanto numa usinagem externa, olha aqui, ó, esse corte aqui, lembrando, se é um corte que está cortando à direita, é um corte concordante. Ó. Agora, é um exemplo interno aqui, ó. A ferramenta está cortando pelo lado direito. Quer dizer que é um corte concordante. Vamos ver no próximo slide, quando nós temos o G42 aplicado, quando está acionado. Então, nós estamos vendo aqui, ó, um exemplo de uma usinagem discordante. Olhem como a peça está à direita da ferramenta. Então, nós temos um exemplo externo e um exemplo interno. E é 2 exemplos de usinagem discordante, tanto externo como interno. Mas a gente aprendeu lá, como eu falei para vocês, que a melhor usinagem é a concordante, aonde a ferramenta ela tem o seu melhor utilização, que é nesse caso aqui, ó. É o G41, compensação da ferramenta à esquerda, é o sentido concordante. Olha o exemplo externo. A ferramenta está cortando agora no sentido horário, ó, ela está indo no sentido horário, e a ferramenta está à esquerda da peça. Ó, e agora um exemplo interno. Então, G41 é a melhor maneira de nós fazermos a compensação do raio da ferramenta, tanto externo quanto interno. Certo? Então, esses foram os 2 exemplos dele não aplicado. Vamos voltar aqui, ó. Não aplicado, a ferramenta, ela pega a metade da ferramenta, isto é, o raio do cabeçote. Aqui nós temos o exemplo do G42, nós temos a compensação do raio à direita, porém é uma usinagem discordante. E essa aqui é um exemplo de usinagem concordante, é a mais utilizada. Adianto aos senhores que esse G41 é o que nós vamos mais aplicar, tá bom? Vamos ver um exemplo da aplicação do G42 ou G41, mas esse caso aqui será um exemplo de uma usinagem discordante, ela fará no sentido anti-horário da peça. Vamos lá. Primeira coisa, o nosso cabeçalho. G54,
G90, G40. Código novo aqui no cabeçalho, pessoal, G40. Se ficou alguma compensação ativa do programa anterior, com esse G40 nós cancelamos qualquer compensação que esteja ativo. G21 quer dizer que nós estamos trabalhando em milímetros. G17 é o nosso plano de trabalho. M6 é a troca da ferramenta e o T é a ferramenta número 1 que estamos chamando. Vamos agora fazer a sua chamada da ferramenta. Ó. G0, X65, Y menos 50. É o ponto A ali. Ó. G0, X menos 65, Y menos 50. Quer dizer que nós estamos 30 milímetros de segurança. Tá? Agora vamos compensar a altura da ferramenta, G43, H1, Z30. Estamos com a nossa ferramenta a 30 milímetros da peça. Vamos agora entrar com a nossa ferramenta para que ela consiga retirar material. G1, Z menos 10, F 700, ligamos a refrigeração M8. Vamos agora para o ponto B, ali, ó, para o ponto do ponto A para o ponto B, fazendo o movimento de compensação. Esse movimento se chama movimento de compensação. G1, G42, X menos 50, Y menos 30. Estamos ali no B. Lembrando que quando você faz o movimento de compensação do raio da ferramenta, nós devemos colocar o D, que é o corretor do raio da ferramenta, D1. Então, se for ferramenta número 1, corretor da altura H1 e o corretor do diâmetro da ferramenta, ou do raio da ferramenta, D1. T1, H1, D1. Ferramenta número 3, T1, H3, D3. Esses três códigos devem sempre estar amarrados um ao outro, certo? Depois de ter feito o movimento de compensação, nós vamos lá para o ponto C. Lembrando que nós estamos fazendo uma usinagem discordante, por isso que nós aplicamos o G42. Vamos lá para o ponto C. G1, X50 positivo. Vamos para o D. Y35. Lembrando que aqui é um grande exemplo que quando o código está repetindo, nós estamos omitindo aqui no programa. Por exemplo, aqui no ponto número C está G1, X50, apenas 50. Por que o Y menos 35 não está? Porque ele está na linha anterior. O ponto C não seria G1, X50, Y menos 35? Como ele está anterior, todo o código que está na linha anterior, e se for repetir na linha a qual nós estamos avançando com a ferramenta, dá para omitir. É no caso da D ali, ó. A D, qual seria o certo? X50, Y35 positivo. Como o X50 está na linha de cima, dá para nós omitir. Apenas colocamos Y35. Ponto E, X menos 50. Agora nós vamos passar com a ferramenta lá para o ponto F. Vamos passar para que ela retire, que ela passe do centro dela. F, a letra F, Y menos 46. Não tem uma medida exata, é desde que nós passamos o ponto B ali, ó, o ponto B, para que a ferramenta passe pelo menos a metade mais um, para que não fique um excesso de material ali. Depois de nós ter feito o esquadro completo, nós vamos agora fazer um movimento de descompensação. G40, X menos 65, Y menos 50. Lembrando que os dois pontos A, então a ferramenta sai do ponto A, faz o seu movimento de compensação para o B, faz o seu contorno, passa o comprimento a qual nós colocamos ali, depois tem que ser feito o movimento de descompensação. Depois de feito o movimento de descompensação, nós devemos mandar a nossa ferramenta para uma altura de segurança, G0, Z50, desligamos a refrigeração, M9 e M30.
Esse aqui foi um exemplo de compensação de ferramenta no sentido discordante, no G42. Vamos ver agora um exemplo de aplicação de compensação do raio da ferramenta em um diâmetro. Vamos utilizar o G3. Lembrando que nós vamos ter uma aula específica sobre G2 e G3, onde nós vamos aplicar I e J. Então, nós vamos agora estar falando sobre a questão do I e J. Se essa questão não ficar bem esclarecida ou bem clara, lembrando que nós teremos nos próximos slides, nas próximas aulas, uma aula específica sobre a aplicação de I e J na interpolação circular, G2 e G3. Vamos primeiramente o nosso cabeçalho, G54, que é o nosso ponto zero, G90, que é a coordenada absoluta, G40 é cancela a compensação do raio da ferramenta, G21 é a nossa programação em milímetro, G17 é o nosso plano de trabalho. Vamos autorizar a nossa troca da nossa ferramenta através do código M6, e qual é a ferramenta que vamos chamar? A ferramenta número 1. Vamos ligar o RPM, e RPM é S1000, e o sentido da árvore será no sentido horário através do código M3. Feito isso, agora nós vamos posicionar a nossa ferramenta no centro do diâmetro ali, ó. Pessoal, nós vamos considerar que nós já temos um pré-furo ali, para a nossa ferramenta conseguir entrar no Z-10. Então, paramos com a nossa ferramenta bem no centro do diâmetro, G0, X0, Y0, estamos exatamente com a nossa ferramenta no centro do diâmetro. Vamos compensar a altura dessa ferramenta agora, G0, G43, Z10, estamos a 10 milímetros da face da peça. Agora vamos entrar com a nossa ferramenta para dentro desse pré-furo, G1, Z-10, mudamos o avanço ali, ó, para F250, e vamos fazer agora, para o ponto B, nós vamos fazer o nosso movimento de compensação, que é do ponto A para o ponto B. Vamos lá, ó. Qual é o movimento de compensação? G1, G41, X65, Y0 também, né? Mas como o Y está anterior é Y0, não colocamos ali, mas seria Y0, D1 e F150. Estamos agora com a nossa ferramenta compensada. Da onde é que saiu 65? O diâmetro é de 130. Então, a metade, 65. Então, estamos ali com a nossa ferramenta já compensada. Se nós não tivéssemos feito a compensação, a ferramenta estaria aqui, ó. Olha o mouse, eu estou girando ali com o mouse. A nossa ferramenta teria entrado, ó. Se fosse uma ferramenta de 30 milímetros, ela teria entrado 15 milímetros a mais do 65. Ela estaria com uma medida de 80. Mas como nós fizemos o movimento de compensação, observe que ela respeitou a borda do diâmetro ali, ó, e ficou a borda da ferramenta coincidindo com a borda do diâmetro. Certo? Agora nós vamos fazer esse movimento de... Olha que eu acompanho o mouse, nós vamos fazer esse movimento completo aqui, ó. Nós vamos sair do B e vamos parar no B novamente, para fazer um movimento circular completo. Então, nós vamos fazer... Qual é o sentido aqui? Esse é o sentido anti-horário, é G3. Se eu estou no B e quero parar no B, então, ó, estou no B, 65. Eu quero ir exatamente para o 65. Se eu quero voltar para o mesmo ponto onde eu estou, eu tenho que dar a coordenada aonde exatamente a ferramenta se encontra. Então, G3, X65, Y0. O I é quanto que a ferramenta se encontra em relação ao X, ao centro do diâmetro ali, ó. Quantos milímetros tem do centro da ferramenta até o centro da peça? 65 milímetros. Como está para o lado negativo, está para a esquerda, menos 65. J0, quer dizer que o Y não tem movimento, não tem nenhuma medida em relação a X, a Y, em relação a onde a ferramenta se encontra. Então,
Já adianto para os senhores, I é relação a X e J é relação a Y. Nos próximos, na aula número 6 ou 7, nós vamos ter uma aula exclusiva sobre interpolação circular. Primeiramente, nós vamos estar utilizando o R, e na segunda aula nós estaremos utilizando o I e o J, aonde essa questão aqui, ó, será melhor entendida. O que eu quero mostrar para os senhores nesse exemplo aqui é o movimento de compensação em um movimento circular, certo? Depois de ter feito o movimento completo aqui, nós vamos fazer o movimento de descompensação. Vamos voltar para o ponto A, G0, G40, X0. Feito isso, nós vamos subir a nossa ferramenta em movimento rápido, G0, Z50, M5. M5 é para nós desligarmos o nosso eixo árvore, certo? E para finalizar, um M30. Tá bom? Então, aqui foi um exemplo como se aplica a compensação do raio da ferramenta em uma interpolação circular. Tá bom? Interpolação circular foi completa. Nós saímos do ponto B e o retornamos exatamente para o ponto B. Vamos para mais um exemplo? Exemplo número 3. Agora nós vamos estar utilizando o G41. Nós vamos fazer um contorno dessa peça, desse projeto aqui, ó, no sentido anti-horário. E aí nós vamos aplicar o G41. Está ali, ó. Então vamos lá. Então, primeiramente, nós temos o nosso cabeçalho, chamamos a ferramenta, ligamos o nosso RPM. E vamos posicionar o nosso A, onde se encontra o nosso A lá, ó. G0, X90. Então, a metade da peça tem 75. 150 dividido por 2, 75. Vamos fazer um movimento de segurança para a ferramenta não estar colidindo com a peça. Então, X90, Y0. Vamos fazer a compensação da altura da ferramenta, ó, ferramenta número 7, T7, G43, H7, Z50. Então, estamos com a nossa ferramenta compensada. Vamos agora fazer a nossa ferramenta baixar para que ela retire material, G1, Z-10, F300, e ligamos a refrigeração, M8. Vamos agora do ponto A para o ponto B. Vamos fazer um movimento de compensação, G1, G41, X75, Y0 e o D7. Então, estamos ali no ponto B. Vamos agora para o ponto C, utilizando o C e o R. Então, para arredondar cantos, nós utilizamos R. Para fazer chanfro, nós utilizamos C. Vamos lá. Então, ponto C ali, ó. G1, Y menos 50. Qual é o raio que está aqui, ó? Olha quando eu estou circulando. Raio de 5. Então, colocamos vírgula R5. Para o ponto D, X menos 75, vírgula R5. Também continua 5. Então, temos 2 raios de 5 e depois em cima 2 chanfros de 5. Vamos para o ponto E. Y50 positivo e agora, vírgula, um chanfro de 5 milímetros. Então, representamos pela letra C, C5. Vamos lá para o outro ponto, o outro quadrante, a letra F, X75 positivo, vírgula C5. Agora nós temos que, lembrando que nós não podemos vir até o ponto B, nós devemos passar pelo menos o raio da ferramenta mais 1 milímetro. Vamos ali, ó, para o ponto G, Y menos 20. Depois que nós passamos aonde nós iniciamos a nossa usinagem, agora sim vamos fazer o movimento de descompensação. G40, G0, X90, Y0. Então, nós saímos do ponto A e retornamos exatamente para o ponto A. Depois, G0, Z50 e desligamos o nosso programa com o M30. Então, aqui foi mais um exemplo de como nós aplicamos a compensação do raio da ferramenta. Viram que é muito importante todos os exercícios que nós vínhamos fazendo da aula número 4, retrocedendo, nós estávamos basicamente retirando a metade
do cabeçote ou da fresa em relação que estava previsto o projeto. Por exemplo, aqui o diâmetro, o comprimento, 150, quer dizer que essa parede aqui, ó, tem 75 milímetros. Se nós estivéssemos usando uma ferramenta de 10 milímetros, ela estaria ficando não com 75, e sim com 70 milímetros. Estaria retirando 5 milímetros a mais do que está previsto aqui no projeto. Quão é importante nós utilizarmos a compensação do raio da ferramenta. Ou se nós não utilizarmos a compensação do raio da ferramenta, toda vez que nós formos fazermos um contorno, por exemplo, nós devemos sempre estar programando, sempre termos em mente de sermos adicionando nas coordenadas sempre a metade da ferramenta a mais. Por exemplo, se for uma ferramenta de 20 e a cota aqui for 75, nós devemos utilizar sempre 10 milímetros a mais em todas as cotas para não retirar esse excesso de material a qual não está previsto no projeto. Mas como nós temos o raio da ferramenta, então nós fizemos esse movimento de compensação e programamos todos os pontos através das cotas que estão ali no projeto. Certo, pessoal? Então, a aula de hoje vai ser um pouco diferente, como ela ficou bastante extensa, nós demos vários exemplos de aplicação de compensação do raio da ferramenta, tanto concordante e discordante, G41 e G42, lembrando que o mais utilizado em centro de usinagem é o G41, tá bom? E a gente descompensa o raio da ferramenta utilizando o G40. Certo, pessoal? Então, estamos concluindo essa aula de hoje. Conteúdo bem importante. Esse conteúdo irá acompanhar os senhores em toda a jornada a qual vocês estarão quando estiverem fazendo os seus programas CNC para centro de usinagem. Tá bom, pessoal? Então, aguardo vocês na aula do número 6 e na aula do número 7, a qual nós vamos estar com uns conteúdos novos ali, mas já aplicando a compensação do raio da ferramenta. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês na aula do número 7. Até mais!